Quero convidar os irmãos e as irmãs nessa noite a abrirem 1 de Pedro, capítulo 5. Nós lemos hoje de 1 a 4. E além de pregar aqui hoje como pastor que estava previsto de pregar, eu também me alegro e estou muito feliz e honrado por pregar como pastor que vai pregar na ordenação aqui, na consagração do Ministério Pastoral do Medeiros. Alegria, viu, irmão querido? Eu nunca vou esquecer esse dia aqui na minha jornada. Muito bom estar aqui nessa noite. 1 de Pedro 5, de 1 a 4. Mais para o finalzinho aí da Bíblia. O apóstolo Pedro, ele vai dizer o seguinte: portanto, eu que também sou presbítero, testemunho dos sofrimentos de Cristo, portanto, eu que também sou presbítero, testemunha dos sofrimentos de Cristo e participante da glória que será revelada, peço aos presbíteros entre vocês que pastoreiem o rebanho de Deus que está aos seus cuidados. Olhem por ele, não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Não façam isso por ganância, mas com o desejo de servir. Não hajam como dominadores dos que foram confiados a vocês, mas como exemplos para o rebanho. Quando se manifestar o Supremo Pastor, vocês receberão a imperecível coroa da glória. Vamos orar mais uma vez? Te convido a baixar sua cabeça. Senhor, estamos aqui reunidos como igreja tua, nessa noite de celebração, de festa, por tantas razões que nós agradecemos e celebramos, e nós te pedimos que nesse momento, de uma forma especial, teu Espírito nos ilumine, para que a gente possa compreender as Escrituras, que teu Espírito nos ilumine, para que a gente possa discernir o teu Evangelho. Fala com cada um de nós, fala de maneira especial com o pastor Medeiros, fala com aqueles que têm a responsabilidade de liderar comunidades de fé, que a gente possa ser instruído pela tua palavra, é o que nós te pedimos humildemente, em nome de Jesus, amém, amém, amém. Eu tenho um desafio enorme nessa noite, enorme. Eu tenho o desafio de conciliar 3 coisas, que eu fiquei me perguntando se eu seria capaz de fazê-lo. A primeira é trazer uma mensagem para a comunidade de fé, para a IBQ, que de alguma maneira toque no nosso aniversário de 68 anos e em quem nós somos enquanto igreja. Em segundo lugar, uma mensagem que fale ao seu coração, Medeiros, nessa noite tão especial para você, para sua família, para sua casa, uma mensagem que seja também dirigida a você, pensando em você. E também, obviamente, uma mensagem que seja fonte de sabedoria espiritual para todos e todas que vão estar nos escutando aqui presencialmente ou pela internet. Como que eu tentei elaborar isso? Como que eu tentei conciliar essas 3 coisas? Em primeiro lugar, eu pretendo aqui a partir dessa mensagem deixar claro, se já não está claro para você que conhece a nossa pastoral aqui na IBQ, que você entenda como funciona a pastoralidade da nossa comunidade de fé. Então, você que já tem caminhado com a gente, talvez eu vá chovendo molhado em algum sentido, mas você que está se aproximando da gente, ou para você que está perto da gente, mas ainda não ficou claro algumas coisas, quem sabe hoje fique mais claro, venha mais luz. Em segundo lugar, eu quero, Medeiros, pastor Medeiros, eu quero de alguma maneira repartir a minha alma pastoral nessa noite, para que você possa ter acesso a ela e os irmãos e as irmãs também possam ter acesso àquilo que eu penso sobre pastoralidade, aquilo que eu penso sobre ministério pastoral. Eu quero de alguma maneira rasgar o meu coração diante de vocês a partir desse texto que a gente vai meditar, que é muito caro, muito importante para mim. E em terceiro lugar, eu creio que tudo que vai ser meditado, tudo que vai ser dito, tudo que a gente vai
pensar aqui nessa noite vai ser de grande valia para você e para a tua vida espiritual, porque você entender algo sobre o que significa a liderança espiritual, ou as lideranças espirituais, é determinante para a qualidade da espiritualidade que você vai vivenciar. Se você não entender o que significa uma liderança espiritual, você pode virar uma presa fácil de gente perigosa, Porque falar sobre ministério pastoral, falar sobre pastoralidade, meu irmão e minha irmã, significa a gente falar sobre pessoas que se dizem, ou são de fato, vocacionadas para ministrar aos nossos corações, às nossas almas, acessar o mais íntimo de quem nós somos. E a depender, como eu disse, do tipo de pastoral, de pastoralidade, de pastor, de pastora, que você se abre, que você se coloca como vulnerável ali, para essa pessoa te conduzir, a depender de como isso funciona, a tua espiritualidade vai sofrer consequências. A tua espiritualidade vai sofrer consequências. E isso me parece algo urgente de ser falado, de ser pensado, de ser refletido. E para mim, principalmente, os irmãos já sabem que eu já disse isso algumas vezes, depois que a minha filha nasceu, olha, eu já era uma pessoa assim meio preocupada, muito dedicada, pensando em ministério, em pastoral, em como fazer a coisa ser adequada, bonita, equilibrada, etc., saudável. Agora, depois que a Anne veio ao mundo, e aí eu me dei conta que ela é uma filha de pastor. Eita, foi isso aí que eu falei, eita, né? Depois que eu me dei conta que a minha filha é uma filha de pastor, eu pensei comigo, eu falei, gente, não tem plano B. Né? Não estou falando que a comunidade de fé que eu pastoreio vai ser perfeita, longe disso, isso não existe. Mas tem que ter o mínimo de saúde. Tem que ser uma comunidade minimamente saudável. Porque eu já queria isso antes, mas agora tem a minha filha. E eu confesso para vocês, viu? Que quando a Anne tiver lá os seus 15, 16 anos, se ela chegar para mim e falar, papai, me leva lá na igreja da amiguinha, eu falo assim, qual igreja? E dependendo de onde for, eu vou falar assim, você está proibida de ir. Está proibida de ir. É sério, gente. Não sei se eu vou falar desse jeito, talvez eu vou ter que ter diálogo, conversar, trocar uma ideia, né? Não vai ser assim, né? Ou talvez vai, não sei, depende da igreja, mas tem coisa muito exótica, para dizer o mínimo. Tem coisas perigosas. Tem igrejas que são um tipo de ambiente que eu não quero a minha filha convivendo ali dentro. Porque é perigoso para a mente, para a alma, para a constituição de ser humano que ela vai ser. Então, nós precisamos pensar sobre pastoral, nós precisamos pensar sobre pastoralidade, nós precisamos pensar as consequências disso para a nossa vida espiritual, meu irmão e minha irmã. E esse texto que nós lemos, para mim é um texto caríssimo. Eu me lembro logo que eu cheguei aqui em 2019, eu lembro da Aline, e ela veio aqui à frente numa oportunidade, num momento, e ela citou exatamente esse texto, dizendo, poxa, é o seu texto predileto, seu texto preferido, e de fato é, porque é um texto que me guia, é um texto que me inspira, é um texto que me ajuda a me manter no caminho. E eu me lembro de uma oração que eu fazia antes de estar pastoreando uma comunidade de fé, e eu orava a Deus lá no meu zelo, no meu fervor, lá em meados de 2015, 2016, ainda na época, um pouquinho antes de ser, ainda sendo seminarista, depois, Senhor, eu orava assim, não permita que eu pastoreie uma igreja e eu faça mal para essa igreja, não deixa isso acontecer, eu prefiro morrer, e orava assim, Celso, prefiro morrer. E olha, eu louvo a Deus, porque de alguma maneira o Espírito Santo fez coisas na minha alma, para que eu pudesse pastorear novamente, longe de perfeição,
mas a partir de paradigmas, a partir de bússolas, a partir de norteadores, que me fazem, todos os dias à noite, dormir com a cabeça tranquila no travesseiro. Porque eu acho e penso que nossa pastoral, ela tem saúde, ela tem saúde. O que esse texto tem de tão importante que eu quero partilhar com todos, e principalmente com você, Medeiros, nessa noite? O texto vai dizer o seguinte, que Pedro, ele diz: eu que também sou presbítero. Ele está falando para presbíteros, ele está falando para pastores. Mas ele coloca no comecinho, eu que também sou. Eu que também sou como vocês são. Eu que também sou um de vocês. Eu divido o que eu tenho para dividir com vocês, tendo em vista que eu sou como vocês, que aquilo que eu sou enquanto presbítero, enquanto pastor, eu quero dividir com vocês não de uma maneira hierarquizada. Eu não falo com vocês como se eu fosse o Papa, como se eu fosse um presbítero superior a vocês, como se eu fosse maior num tipo de hierarquia. Não, ele fala ele não fala com nenhum tipo de autoridade hierarquizada. Ele fala como um companheiro de ministério. Ele fala como alguém que também está nessa caminhada ministerial de pastorear esse rebanho. Isso é tão importante para o ministério pastoral, o pastor saber que ele não pode trabalhar a partir da lógica da hierarquia. É claro que do ponto de vista institucional as coisas têm organização, tem diretoria, etc, etc, etc. Mas eu não estou falando, nada do que eu falar aqui tem a ver com instituição, com organização, tem a ver com administração. Eu estou falando de vocação, eu estou falando de espiritualidade, eu estou falando da vocação do pastor, do coração do pastor, da alma do pastor. E na alma de um pastor ou de uma pastora, não pode existir uma sedução, uma tentação pela hierarquia. Ou melhor, a tentação sempre vai ter. Mas a gente não pode sucumbir diante disso. A gente não pode sucumbir diante disso. Porque as lógicas hierárquicas, elas roubam a nossa alma. Elas contaminam as nossas intenções. Elas nos envaidecem, são elas que fazem a gente querer muitas vezes pisar no outro, e a gente não pisa no outro do tipo, vou pisar em você, mas com artimanhas do nosso coração enganoso, facilmente a gente manipula as coisas para a gente se beneficiar, para a gente tirar proveito, para a gente se envaidecer, para a gente ser mais que outrem. Distância disso, Medeiros. Distância disso. A nossa tradição protestante raiz, é uma tradição que defende, que sustenta uma coisa que é basilar: sacerdócio universal de todos os crentes. Todo mundo aqui, gente, é igual perante o Senhor. Todo mundo aqui é igual perante Deus. Não tem ninguém superior, ninguém inferior, todos nós somos iguais. E nós, principalmente, enquanto liderança espiritual da comunidade de fé, a gente tem que entender que essa liderança, ela é exercida, não pela hierarquia imposta, não pela hierarquia, resultado de movimentos, de politicagem, para a gente poder chegar e galgar posições. A partir do temor do Senhor, a gente tem que se libertar dessa lógica que nos envaidece e nos tornar como Pedro, que caminhou com Cristo e que diz: olha, eu sou um igual a vocês, e eu quero compartilhar algumas coisas. Percebe como é diferente? Eu quero compartilhar com vocês coisas importantes, mas eu, que também sou presbítero, vocês são presbíteros e eu sou presbítero. E ele diz também algo fundamental, né? Eu que também sou presbítero, testemunha dos sofrimentos de Cristo. Testemunha dos sofrimentos de Cristo. Dietrich Bonhoeffer, que a gente brinca, a gente teve aula com o querido Ricardo Quadros Gouveia,
E num período da aula ele fez questão de ensinar a gente a falar o nome do alemão lá, né? Foi difícil, até hoje eu não aprendi direito não. Mas esse alemão, ele diz assim que o nosso papel, enquanto pastores, é representar Cristo na fraqueza e não no poder. O nosso papel, enquanto ministros do Evangelho, é representar Cristo na fraqueza e não no poder. Tem lideranças espirituais, tem lideranças religiosas, que fazem questão muitas vezes de esconder, de subtrair, de omitir, ou de mentir a respeito daquilo que tornam essas pessoas vulneráveis. Eu me lembro de uma irmãzinha que eu pastorei muitos anos atrás, ela dizia para mim assim, olha, eu era de uma igreja, e nós caminhávamos lá com o líder espiritual, com o nosso pastor, e depois de muito tempo nós descobrimos, por que a mulher dele não vinha na igreja. Ela não vinha na igreja porque ela estava com câncer, e ele estava escondendo da igreja que ela estava doente, porque ele pregava que crente não fica doente, e que ele, como ungido do Senhor, não ficava doente. O cara escondia, dava um jeito de maquiar a própria mulher para que aquilo não o tornasse vulnerável. Vulnerável. Não, esse não é o caminho do líder espiritual, esse não é o caminho de um pastor fiel a Jesus de Nazaré. E o grande trabalho, Medeiros, que você vai ter na vida pastoral, o grande trabalho que eu tenho na minha vida pastoral, é humanizar a figura pastoral. Somos humanos, de carne e osso, sujeitos às mesmas tentações, vulneráveis, angustiados muitas vezes, abatidos, tristes, nós choramos, inclusive aqui muitas vezes, né, Medeiros? Por quê? Porque isso tem que ser enfatizado, porque essa vulnerabilidade, essa fraqueza, meu irmão e minha irmã, tem tudo a ver com Deus que nós cremos, que é um Deus que, segundo o apóstolo Paulo, em Filipenses 2, diz claramente, um Deus que não se apegou ao ser igual a Deus. Jesus não se apega aos elementos que o tornam poderosos enquanto divindade. Ele se esvazia e se torna um humano servo, Nós, enquanto liderança espiritual, essa graça que Deus nos deu, esse dom que Deus nos deu, ele serve para ensinar as pessoas como é sofrer, como é ser vulnerável, como é estar diante da vida e ser honesto e verdadeiro diante das aflições. Testemunhar essa realidade humana é o nosso papel, ensinar isso é o nosso papel, porque o nosso Deus, Ele veio até aqui para ensinar para a gente quem Ele é, não sendo um super-homem, mas sendo alguém que chora, alguém que tem sede, alguém que teve fome, alguém que foi tentado no deserto pelo diabo, alguém que chorou diante de Jerusalém dizendo, né, quantas vezes eu quis, olha só que aflição, juntar vocês como uma galinha junta os pintinhos, mas vocês não quiseram. Alguém que padeceu naquela cruz por amor, aquele ato de entrega amorosa, visceral, radical, gente, que viabiliza nós estarmos aqui nessa noite. Porque se a gente canta, se a gente prega, se a gente ensina, se a gente comunga da mesma fé, é porque nós cremos que Deus, Ele não veio aqui para mostrar para a gente a sua glória, Ele veio aqui para morrer na cruz do Calvário por amor a nós. Por amor a nós. A gente enfatiza a onipotência, a gente enfatiza a onisciência, a gente enfatiza todos esses ones. A gente precisa enfatizar, sabe o quê? O fato de que Deus é oniamante. É o todo-poderoso em amar. E esse amor se manifesta naquela cruz. Em que até mesmo quando ele está dependurado e sangrando, ele diz para aquele bandido ali ao lado dele,
ainda hoje você estará comigo no paraíso. Gente, é a loucura do Evangelho. É a loucura do Evangelho. Medeiros, pastores que estão aqui, pessoas vocacionadas com dom pastoral, e vocês como igreja, a gente precisa ser capaz de discernir isso. A fragilidade dos nossos líderes espirituais tem que ser valorizada. A honestidade dos nossos líderes espirituais tem que ser valorizada. Por que a gente se encanta tanto com líderes que parecem super, nossa, perfeitos? Sabe, relógios caros, coisas ostentativas, não sei o quê, aquela pose, sabe? Aquele poder que bota a mão e cai, aquela coisa assim. Por que a gente cai nessa? Eu acho que é porque a gente não lê adequadamente as Escrituras. Talvez lendo as Escrituras, meditando nas Escrituras de maneira adequada, a gente vai perceber que o papel da liderança espiritual é se esvaziar. Se esvaziar, Medeiros. Se prepara, meu irmão, para essa jornada linda, maravilhosa, de muita alegria, que nos dá o privilégio de mostrarmos para os outros que é ser gente, que é ser humano. Isso que é ser uma testemunha dos sofrimentos de Cristo. E ele continua, e participante da glória que será revelada. Participante da glória que será revelada. Me parece que esse texto, esse fragmento aqui do que Pedro está dizendo para a gente, ele não precisa ser entendido necessariamente como algo que simplesmente vai acontecer no futuro escatológico. Mas a escatologia, o que está lá no futuro, que ele está dizendo, né? Essa glória que será revelada, nós enquanto pastores, nós enquanto pessoas que lideram, cuidam da comunidade de fé, é parte do nosso trabalho cultivar uma comunidade que antecipa o reino. O reino está lá. E o reino a gente sabe, segundo o Apocalipse, né? Não haverá lágrima, não haverá dor. A gente sabe que o reino é um lugar de paz, justiça e alegria, não sabemos disso? O nosso desafio, meus irmãos, é vivenciarmos uma experiência comunitária que antecipe isso o máximo possível. Plenamente só lá, mas a partir do paradigma que eu sei do que está lá, eu consigo entender o que está lá, a gente tem que tentar antecipar isso aqui. Nós somos uma comunidade que sonha com um mundo em que não impera a vingança, em que não impera o ressentimento, em que não impera a guerra, em que não impera a violência. Nós sonhamos com isso. Só que não basta sonhar. Somos convidados, enquanto pastores e pastoras, a inspirar o povo de Deus a viver essa realidade, com menos fofoca, com menos juízo, sabe, com uma comunidade mais orgânica e viva, mais real, aquele tipo de lugar que você fala assim, puxa, eu quero que o meu filho cresça aqui, eu quero que o meu amigo venha para cá, volta a insistir, não porque é perfeito, mas porque é um povo que não desiste de sonhar e de acreditar que um outro jeito de viver a vida, de viver nesse mundo é possível. É possível. Então, irmão, irmã, pastores, a gente não é convidado para fazer o povo de Deus ficar sentado, esperando o dia que alguma coisa vai chegar. Nós somos convidados a esperar com expectativa a manifestação plena do reino, mas antecipá-la o máximo possível, porque segundo Jesus, o reino de Deus chegou. Manda avisar João Batista lá, os cegos vêm, os aleijados andam, o reino de Deus chegou, gente. E a experiência comunitária nossa tem que ser uma experiência de paz, de justiça, de alegria, que seja assim, Medeiros, na sua vida, que você possa inspirar isso com o teu coração afetuoso, com o teu coração sempre generoso, que você possa na tua pastoral, dia após dia,
ser esse pastor. E ele continua dizendo para esses presbíteros: pastoreiem o rebanho de Deus. Pastoreiem o rebanho de Deus. Pastor não tem rebanho nenhum. Pastor de igreja. Pastor não é dono de pessoas. Pastor não é dono dos seus filhos, da sua família. Pastor não mete o pé na porta da tua casa para dizer como você cria ou não cria filho, o que você faz ou deixa de fazer. Pastor não faz isso. O rebanho é de Deus, não é nosso. Nós somos convidados, a partir de um dom espiritual que cremos que temos, para contribuir com sabedoria à luz do Evangelho, para cada pessoa que está na caminhada, tanto quanto nós estamos na caminhada. Nós temos um dom para repartir. Agora, a vida do outro é terra santa. Acessar a vida do outro, Medeiros, é um negócio perigosíssimo. Sabe por quê? Porque a vida do outro ser humano é imagem e semelhança de Deus. Imagem e semelhança de Deus. Tocar na vida alheia, sem o devido zelo, sem a devida cautela, sem tirar as sandálias dos pés para pisar em terreno santo, isso é pecado. Nós estaremos reprovados diante do Senhor. Portanto, que nós possamos entender que o pastor não é alguém que tem autoridade em si mesmo. A autoridade que nós temos é uma autoridade que emana daquele que é o supremo pastor, daquele que é o autêntico dono do rebanho, aquele que é o autêntico Deus do povo de Deus. Que Deus te livre, Medeiros, de achar que você é dono de alguém. Que Deus nos livre de acharmos que a vida alheia, sabe, a gente pode chegar, pegar, mexer do jeito que a gente quiser, ser indelicado. Sermos muitas vezes gente que assedia, que adentra onde não foi chamado. Não é para isso que um pastor serve. Um pastor serve para compartilhar um dom espiritual. E na medida em que as pessoas se abrem para poderem serem ministradas, ótimo. Mas mesmo nessa abertura, a gente faz isso pisando em ovos. A gente faz isso com delicadeza, sabendo que aquele que está diante da gente não é nosso, mas é do nosso mestre, do nosso Senhor. Então tome cuidado, por onde você anda, com quem você caminha, quem que invade tua casa, quem que dá uns pitacos assim meio estranhos. Cuidado, eu vou proteger a Ana e tudo que eu puder, dessas coisas assim. Deus o livre e guarde, Deus o livre e guarde. E ele fala que está aos seus cuidados, e em outras versões a gente pode entender, que está entre vós, esse rebanho que está entre vós. Ou seja, nós também, enquanto liderança espiritual, nós somos rebanho. Você também é ovelha, Medeiros. Nós somos todos ovelhas. E nós, enquanto ovelhas, qual que é o lugar de um pastor? É no meio do rebanho. É entre o rebanho. Se tem uma característica que impossibilita qualquer um de exercer essa vocação, é não gostar de gente. Se o teu maior desejo da vida é se isolar no iglu, se entupir de livro e ficar lá lendo, meu irmão, Deus te abençoe, eu adoro ler também, mas tu não presta para ser pastor. Ser pastor, como disse o Papa Francisco, uma frase muito feliz dele, tem que ter cheiro de ovelha, cheiro de gente, tem que andar com o povo, tem que sentir o povo perto, tem que estar perto, tem que ouvir o que o povo está falando, o que está acontecendo, tem que estar no burburinho, tem que estar ali, tem que abraçar, tem que beijar, tem que conversar, tem que tomar café. Eu lembro que o pastor Silas Moloshenko, na época de seminário, ele ensinava assim para a gente lá, Libério. Ó, se você for para a casa de alguém, uma visita pastoral, e a pessoa servir alguma coisa que você não gosta de comer, coma sem gostar. Ele falava para a gente, tem que comer sem gostar. Olha, só tem uma coisa que eu não consigo fazer de jeito nenhum, esse não teve jeito, esse aí o Moloshenko, falei, ele ficou triste comigo.
Olha, não me sirva um café com açúcar. Eu não consigo tomar. Fora isso, a gente come o que tiver que comer. Mas tem que estar junto. Tem que estar perto. Tem que gostar de bater papo. Tem que gostar de ouvir, principalmente. Ser pastor não é ser bom em oratória. É ser bom em escutatória. É ouvir 1 hora, 2, 3 uma pessoa. É chorar com ela, estar perto dela. É ser afetuoso. É sentir com. Isso é ser pastor. Cheiro de ovelha, proximidade, ternura, misericórdia. Misericórdia. As pessoas que nos procuram, gente, são pessoas que muitas das vezes estão no fundo do poço, e a última luz que elas acham que vão conseguir encontrar é em Deus, e esse Deus, de alguma maneira, a gente vai ter o sagrado privilégio de ser essa pessoa que vai estar perto dela nesse momento limite da vida. Se nesse momento limite, ao invés de encontrar uma ovelha, essa pessoa encontrar um lobo, acabou tudo. Acabou tudo. Não importa o pecado que será confessado, não importa o nível da desgraça que se está vivendo, não importa o que está acontecendo, a nossa vocação é para estar perto de gente desesperada. Estar perto de gente que no final das contas a gente tem que entender isso, que é tão carente da graça quanto a gente é carente da graça. Por isso que me parece muito adequado compreender que quem não atravessou um deserto, quem não foi testado pela vida, tentado pelo diabo, até o limite, dificilmente estará apto para essa escutatória, com sensibilidade, com misericórdia. Que Deus te ajude, Medeiros, a ser esse pastor. Ele continua: olhem por ele não por obrigação, mas de livre vontade como Deus quer. Olhem pelo rebanho não por obrigação. Eugene Peterson, ele diz que a presença entre o rebanho é o que é exigido do pastor, e não a capacidade de administração. Saber administrar uma igreja, lógico que é importante. Ter uma noção de administração, obviamente, é fundamental. Mas do ponto de vista pastoral, o importante é o quê? É a presença. Ser pastor, o que eu estou querendo dizer? Não é um trampo. Ser pastor não é um emprego. Embora socialmente essas coisas possam se casar, mas o dom pastoral é um dom, é uma vocação. Quer ver que o seminarista não tem jeito? É quando começa, sabe? Isso está muito difícil, isso está muito pesado, isso eu não consigo, isso eu não quero, isso eu não posso. Ixi, não dá então, meu amigo. Não é por obrigação, tem que ter prazer, tem que ter dom, tem que ter, sabe, algo do Espírito em nós, nos movendo para exercer essa presença no rebanho. Se for um inferno para nós ficarmos todos os domingos cumprimentando os irmãos na porta, quanto tempo dura um pastor? Aguenta, finge 1 ano? 3, Celso? 5? Não aguenta. A presença não é por obrigação, é de livre vontade como Deus quer. Como Deus quer. Fique atento você, para entender quem é a sua liderança espiritual. Ele fala também: não façam isso por ganância, mas com o desejo de servir. O pastor, diz John Sobrino, olha essa aqui, Medeiros. O bom pastor dá a vida, é o primeiro entre os crucificados da história. Ser pastor não é ir atrás de fama, ser pastor não tem a ver com conseguir like, ser pastor não tem a ver com ser famoso, com obsessão para aparecer, ser pastor não é ser reconhecido, ser pastor é ser crucificado, ser o primeiro a ser crucificado, é servir, é amar, é ser o último, é desaparecer. Não é aparecer, embora a gente pregue, esteja aqui falando, etc e tal. Isso aqui não é o que define quem é ou quem não é pastor.
Isso aqui pode ser só uma ilusão. O que define o pastor é a disponibilidade de querer e desejar servir, um desejo de servir. Nunca é tirar vantagem. Obviamente não é se enriquecer. Obviamente. Não hajam como dominadores dos que foram confiados a vocês, mas como exemplos para o rebanho. Comblan, estou aqui gastando tudo aqui, viu, Medeiros, para você, porque eu queria que você pensasse nessas coisas. O pastor não é dono do rebanho. O rebanho é do Espírito. E o pastor é apenas servo do Espírito. Quando o pastor domina, o Espírito é abafado. Quando o pastor domina, o Espírito é abafado. A gente não está aqui para dominar. A gente está aqui para tirar da frente todo tipo de obstáculo que impede o Espírito de fluir. Para contribuir com essa fluição. Para contribuir com um organismo vivo que é o corpo de Cristo. Não para controlar ele, mas para deixar ele ser o dono do rebanho. O Espírito, não nós, não nós. Que seja assim entre nós, meus irmãos e irmãs, principalmente para você, Medeiros. Por fim, eu cito, quando se manifestar o Supremo Pastor, vocês receberão a imperecível coroa da glória. Que alegria é ser pastor. Que alegria, que privilégio é poder exercer esse dom. Que alegria é poder experimentar essa experiência profunda, intensa, de poder pastorear o rebanho desse Supremo Pastor. Esse rebanho de Deus, que Deus nos confiou, esse rebanho que no final das contas, irmãos e irmãs, me parece que esse rebanho, ele está espalhado, sabe, em tantos lugares da vida. Eu estou vendo aqui que você tem colegas de trabalho. Você é pastor lá. Eu pastorei em tantos lugares diferentes, que eu achei que ia pastorear só uma igreja. A gente está sempre pastoreando. Tem gente demandando de nós contribuições espirituais, contribuições de sabedoria, que a gente possa entender que esse trabalho é algo preciosíssimo, preciosíssimo, que nos alegra, e que extrapola muitas vezes até aquilo que a gente imagina enquanto rebanho. O rebanho de Deus está presente em toda a nossa vida. Que a gente possa pastorear a nossa família, que a gente possa pastorear os nossos amigos, que a gente possa exercer a nossa vocação no nosso trabalho, que a gente possa exercer a nossa vocação no mundo, que a gente possa pastorear o ser humano, com ternura, com afeto, com responsabilidade. Que a gente possa pastorear até o que não é humano, até essa casa comum, até esse mundo. Que o lugar onde você estiver, Medeiros, possa, sabe, aparecer jardins em meio a essa cidade caótica. Possa aparecer jardins que você possa, sabe, com o teu dom, com o teu jeito, com o teu carisma do Espírito, que você possa contagiar, que você possa atuar, que você possa ser uma bênção, meu irmão, e que sejamos os pastores aqui, essa bênção, e que vocês todos sempre se perguntem, quando você está com uma liderança espiritual, o que brota dali? Que tipo de alegria nasce dali? Que tipo de inspiração nasce dali? Irmãos e irmãs, nós temos a alegria de, como pastores, poder perceber, discernir uma transformação que brota do amor, vivenciar essa profissão da esperança, o privilégio de, como, diferente de médico cirurgião que acessa às vezes as entranhas físicas do nosso corpo biológico, os pastores acessam a alma de gente, lugares obscuros, o interior do ser humano. Que lugar privilegioso que a gente pode estar
Que Deus nos dê graça para a gente contribuir. IBQ, quero me dirigir a vocês. Saibam que a pastoral dessa comunidade não se entende como dono de vocês. Nós, enquanto orientadores espirituais, a gente deseja cada dia mais, junto a vocês, sermos submissos ao Supremo Pastor. Porque somos dependentes da graça tanto quanto qualquer um. Medeiros, seja feliz, meu irmão. Seja feliz. Eu tenho vivido, nesses anos todos, os melhores anos da minha vida que eu não trocaria por nada, podendo pastorear. Seja feliz pelo sagrado privilégio de contribuir com o cuidado de gente. Que o Espírito te inspire à luz de Jesus de Nazaré para você cumprir a sua vocação. E a todos que estão aqui nos escutando, cuidado para não caírem na conversa fiada de lobos em pele de ovelhas. Que está cheio, meu irmão, está cheio, viu? Tome cuidado, cuide dos seus, proteja os seus, e que a gente possa ser iluminado pelo Espírito nessa noite, a discernir o papel de uma pastoral que segue o conselho de 1 de Pedro. Amém?